Davi decidiu viver como um adorador. E essa deve ser a decisão que, se a gente ainda não tomou, deve tomar. É hoje, é amanhã, é no dia bom, é no dia mau, é quando eu estou ouvindo cada letra de cada palavra que Deus fala, entendendo, como também é quando eu estou naquele silêncio perturbador e que eu estou buscando e não vem nada. Deus deve ser sempre o foco. Com seus olhos fechados e as mãos do coração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã. Obrigado porque nós podemos dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Estamos alegres, meu Deus, porque independente de qualquer outra coisa, estamos aqui na tua casa. Podemos começar o nosso dia celebrando a vida da melhor maneira, meu Pai, que uma pessoa pode fazer, que é buscando, cultuando, meu Deus, estando na tua casa. Esse é um privilégio, uma honra com o qual o Senhor nos presenteia. E literalmente, o Senhor nos dá esse presente, porque o nosso presente é estar na tua casa. O nosso presente, que é o agora, é o hoje, é estar na tua casa. O nosso presente é usando o nosso fôlego de vida na casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, buscando o Senhor, louvando o Senhor, adorando o Senhor, fazendo, meu Deus, aquilo que agrada o Senhor e que alimenta o nosso espírito. E eu oro para que o Senhor, meu Deus, venha ao nosso encontro, porque nós viemos aqui ao teu. Estamos aqui porque queremos, meu Deus, o encontro. Queremos, meu Deus, a unção, queremos o poder do Senhor na nossa vida. Que o Senhor derrame sobre nós da tua graça, que o teu favor, meu Pai, nos contemple em cada área, que tenhamos unção para cada uma das atividades, das tarefas, das mínimas, meu Deus, as mais simples, até as mais complexas que desafiam nossos conhecimentos, inteligência e força. Eu peço que o Senhor esteja conosco e que o Senhor nos abençoe. Eu consagro esse dia, eu consagro esse culto, eu consagro essa transmissão, eu consagro a minha vida. Eu consagro a vida de cada pessoa que faz parte, meu Deus, deste culto. Eu peço que a tua unção e que a tua bênção sejam derramadas sobre nós. Que o Senhor nos abençoe, que a partir desse ponto, meu Deus, do nosso dia, que tenhamos vida, que tenhamos graça, que tenhamos favor, que tenhamos força, que sejamos renovados e abençoados. Que o Senhor esteja conosco, porque a diferença mesmo é o Senhor quem faz a nossa vida. Como está escrito, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Que vejamos, meu Deus, e que provemos da diferença que há na vida daquele que te serve. Eu peço a tua presença aqui, que o Senhor não nos deixe, não só enquanto estivermos na tua casa, no teu templo, mas que a nossa vida, meu Deus, como ouvimos ontem ainda, que a nossa vida seja marcada, que até a nossa imagem, quando as pessoas olharem, que vejam o Senhor em nós. Que as pessoas recebam o Senhor, meu Pai, por causa de nós. Que as pessoas sejam constrangidas por causa de nós. E que assim, meu Pai, sejamos luz por onde passar, como diz a tua palavra, que venhamos brilhar como estrelas, como luzeiros, meu Deus, neste mundo de trevas. Eu peço a tua unção sobre essa segunda-feira. Eu consagro esse dia, eu consagro esse culto ao Senhor e peço unção e bênção.
Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga: o Senhor tem para mim o melhor vinho, no melhor tempo da minha vida. Diga: é agora. Diga: é agora. E eu já estou vivendo isso. Amém? Pode sentar, por gentileza. Nós vamos falar hoje, e eu creio que essa semana toda, sobre um dos personagens mais... Depois de Jesus, né? Porque Jesus a gente não coloca na cesta para fazer a comparação. Mas depois de Jesus, eu creio que dá um páreo muito bom entre dois personagens que particularmente eu gosto muito de falar, de ouvir, de pregar, de ler, de estudar, que eu acredito que também são os dois mais pregados, né? Pelo menos aqui são, aqui na igreja. Que são Davi e Abraão. Que cada um no seu tempo, a gente vê que foram pessoas que foram pioneiras na maneira em que viveram. Uma palavra pouco usada atualmente, mas quando a gente vê tanto o Abrão ainda, né? Não era nem o Abraão, que foi aquele homem já experimentado por Deus, e aí sim, depois de décadas, Deus mudou o seu nome, mas ainda o Abrão, né? Vamos dizer, ainda o saindo de ímpio para justo Abrão, foi um, e o outro foi de quem nós devemos falar, eu creio, essa semana, que foi o Davi. Eles foram vanguarda, eles despontaram, eles foram diferentes, eles não foram comuns. E o que acontece às vezes, eu ainda falava isso com uma pessoa no sábado, é que tem gente que trabalha, e veja que há um esforço, há uma demanda, há uma força, às vezes, da pessoa, para ela ser vanguardista, né? A pessoa, ela sair na frente, ela despontar, ela criar algo novo, ela inventar algum negócio, ela ter uma obra que vai diferenciá-la das demais. Mas que tipo de obra? Que tipo de atitude que alguns, né, que querem, tem gente que quer, eu quero despontar, eu quero estar na boca do povo, eu quero ser ali o primeiro. Esse país, por exemplo, os Estados Unidos da América, eles dão muito valor aos vanguardistas, né? Esses nomes aqui, você quando vai ouvindo sobre a história americana, eles têm um respeito e uma reverência pelos desbravadores. Eles sabem os nomes, né, de quem conquistou o Oeste, quem atravessou o rio Mississippi, né, a despeito de toda a situação com índios, quem chegou primeiro ali, né, quem enfrentou o dia de neve que gerou lá o dia de ação de graças, inclusive foram pastores, né, que teve aquela atitude primeira, quem que explorou primeiro tal estado, que era, enfim. São vanguardistas, né? Quer dizer, aquela pessoa que ela cria um padrão depois dela. Ela chega primeiro. Por que ela chega primeiro? Porque ela teve a coragem que outros não tiveram. Ela teve a atitude que outros não tiveram. Ela teve a fé que outros não tiveram. Como a bispa ainda falou, né? Esses dias. A gente é capaz de entrar num avião sem saber... Né? Eu lembro ainda daquele filme O Voo,
que o piloto do avião, a noite anterior àquela viagem, né, que foi um caos, e que ele ainda salvou, né? Ele salvou 90 e tantos e perdeu 6 vidas. A noite anterior ele tinha tido uma noite, né, ali na imoralidade, quer dizer, Deus do lado de fora, bebendo, né, sem nenhuma responsabilidade, mas na hora do seu compromisso, ele chega lá, senta, confere, e como ela disse ainda, né, com voz macia, senhores passageiros, agora do voo tal, né, agora estamos aqui, tal, que você faça uma excelente viagem, obrigado por voar com a companhia tal, né, que maravilha, agora é daqui, né, e ainda quando chega, né, igual alguns falaram para mim, né, que chegaram numa determinada companhia, 2 pessoas em 2 voos diferentes, chegaram, tem uma companhia aqui que realmente ela é pontualíssima, mas os pousos dela parece que é basquete, né? Você viu, sabe quando você vê o avião, parece que é assim, ó, tum, tum, né? Aquela bola batendo, tum, você bate a traseira, bate de novo, ou seja, depois que a pessoa quase perdeu o estômago, aí ela aplaude. Então, às vezes a pessoa é capaz de confiar no piloto do avião, né? É capaz de confiar em algo aí, mas não tem a fé para confiar em Deus. E quando nós falamos desses 2 homens, Abraão e Davi, foram homens que tiveram uma atitude de vanguarda na vida deles. Mas o que diferenciou cada um deles, e principalmente quem nós vamos falar que é o Davi, foi a confiança, a dependência e o quanto ele canalizou para Deus tudo o que ele fazia. Davi. Salmo 122, 1. Eu vou ler uma sequência, na verdade, de versículos, para falar de uma característica de Davi, que é o Davi adorador. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso aqui é um versículo épico, né, que a gente tem, e de Davi, que imagina Davi vivendo aquelas situações que ele vivia. Uma coisa a gente vê no Davi que falta em muita gente hoje. É a pessoa que ela nunca, diga nunca. Esse nunca é literal. Não é aquele nunca que a gente fala que demora 2 horas até a gente ser contrariado. O nunca para isso de Davi era nunca mesmo. Davi nunca se rebelou contra Deus. Davi nunca ficou no lado diferente. Davi nunca se chateou com Deus. Isso é uma das coisas que a gente vê nisso aqui, ó. Ó, eu estou no meu melhor momento, acabei de vencer uma batalha que eu imaginei. Em alguns momentos eu fui tentado de que eu não superaria, que eu não venceria. O que eu faço? Eu adoro. A gente vê Davi tendo problema com uma de suas esposas, ó o nível. Uma das esposas de Davi, no caso a Mical, depois de uma grande vitória de Davi, que ele está ali, né, e ele se entregou. O mesmo homem que era forte, viril, um homem agressivo contra os inimigos, porque a gente tem que ter essa dosagem na vida, né? Inclusive, mais tarde, fica o convite aí para a Hora dos Valentes. A gente tem que ter a dosagem certa. Tem a hora que você tem que ser agressivo na medida que a situação exige. Agressivo contra as áreas, as pessoas, contra as situações certas.
mas a gente é a mesma pessoa, não ao mesmo tempo, porque não dá para você ser tudo ao mesmo tempo. Você é um conjunto que manifesta a característica certa, diga isso, na dosagem certa, na hora certa. É ou não é verdade? Então, o Davi tinha acabado de ser o homem agressivo, duro, implacável. E aí, isso, né, que foi a arma certa, que foi a ferramenta certa, justa, precisa e na mão de Deus funcionou. Foi Deus ali usando ele, usando da sua força, usando da sua capacidade, usando da sua destreza. Então, acabou isso aqui foi o necessário, foi feito, a situação que era me exigida, ela foi entregue. Então agora, o que eu quero fazer? Quero ir, como se diz, a cultura, né? Que tem muito disso. Acabou isso aqui agora, vamos para o bar beber com os amigos. Foi essa a atitude do Davi? Não. Era essa aqui, Estou no meu melhor momento. O que eu quero? Eu quero louvar a Deus por isso. Eu quero adorar a Deus por isso. Mas e quando Davi estava no pior momento dele? Que ele estava sendo perseguido, que ele estava em baixa, que Davi era ali escorraçado, porque Davi teve, antes do trono, ele teve momentos de ser perseguido, momentos de ser menosprezado, momentos de ser ali destratado, desrespeitado, como aconteceu com Nabal. Quem é esse filho de Jessé? Agora os servos fogem dos seus senhores e a gente tem que acreditar em qualquer história que nos conta. Não foi isso que o Nabal disse? Porque Davi estava dizendo, a gente cuidou das suas ovelhas quando vocês estavam lá no momento da tosa, não aconteceu nada, vocês não perderam um animal. Seus homens são testemunho disso. Agora, apenas, retribua o que a gente fez agora, nos fornecendo mantimento. Eu estou com uma quantidade de homens aí. Davi teve a época que ele tinha... Olha que situação. Tinha a época que Davi teve de ter essa flexibilidade, essa humildade e essa atitude, porque tem humildades e humildades. A humildade para você pedir alimento para uma pessoa tem que ser uma humildade muito humilde. É ou não é verdade? Porque uma coisa é você receber, outra coisa é você ter que pedir. Me ajuda aí. Você tem tantas ovelhas aí, você podia ter perdido naturalmente, sido saqueado, roubado. Não, eu estava ali protegendo, tem bastante homem, bastante boca para alimentar. O que o Nabal fez? O que eu acabei de dizer. Os servos fogem de seus senhores, depois a gente tem que arcar com isso, não vai ajudar nada não. Filho de Jessé, vai, buscar, Davi lá naquela condição. Mas Davi queria o quê? Eu quero Deus. Eu estou mal, está me faltando dinheiro. Olha, está faltando. Ele teve época que Davi teve que comer o pão da proposição, está escrito lá, que eles tiveram que comer lá, foram para o templo. Foram para o templo comer. Se alimentar, sabe? A comida mesmo. A comida espiritual. Não, a comida física. Davi estava lá, comendo. Ele e os seus homens. Mas o Davi estava na presença de Deus. Davi não se revoltava contra Deus. As coisas estão, para mim, no que eu gostaria, no que eu necessito, no que eu preciso, no que eu quero, na expectativa que eu formei, estão dando errado. Eu quero Deus. Aí, você ouve, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é pesado ir para a igreja, não é pesado buscar Deus, não era pesado para Davi cultuar, adorar, buscar, falar, não era pesado. Então, depois, lá naquele tempo que ele estava de novo, naquela batalha, que sim, ele deu causa àquilo.
devido ao que ele fez lá com Urias e Betseba, sai um rei com a sua caravana fugindo, aquela situação humilhante, mas você não vê o Davi fugindo. Você não vê o Davi fugindo da presença de Deus. Você não vê o Davi fugindo da casa de Deus, da igreja. Olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando Davi tinha muito, quando Davi tinha dinheiro sobrando, que se ele perdesse muito, aquilo não faria diferença alguma para ele. Você vê que o que Davi mais gastou, o que Davi mais fez na vida dele, foi o quê? Investir na construção do templo do Senhor. Por quê? Porque para Davi não é pregação, isso aqui é a verdade. Quando você lê os livros lá de 2 Samuel inteiro, 1 Samuel já a parte que fala do Davi, 2 Samuel, o comecinho de Reis, o que você vai ver? Um homem que tudo que Davi fazia, você percebe numa atitude, você percebe num enfrentamento, você percebe num recuo, você percebe num tempo que parecia que ele estava demorando, atrasado, você percebe, estou aguardando Deus. Estou me adiantando porque Deus mandou. Estou fazendo porque Deus mandou eu fazer. Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Isso é uma coisa, ainda ontem a gente falava, né? Dentre algumas possibilidades, né, de fazer, de mudança, de ficar, isso é uma coisa que nos estremece aqui. Porque a gente que está aqui literalmente não só está, mas a gente vive na casa do Senhor. Vive de acordar e dormir na casa do Senhor. Então, nós estamos na casa do Senhor, nós não entramos na casa do Senhor, nós saímos para coisas seculares. Mas a nossa vida é na casa do Senhor. Davi, ele pediu que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Veja que ele não estava pedindo só, Senhor, me abençoa, Senhor, faz isso, Senhor, em troca disso. Não, eu quero estar. O prazer do Davi, a parte da vida dele era o que seria hoje a igreja, é como se fosse um membro do corpo do Davi. Então imagina um membro do seu corpo aí, que você todos os dias você usa ele. Um dos membros do corpo do Davi era a igreja, era a casa do Senhor. E não adianta, gente, não adianta. Esse aqui é um dos versículos mais bonitos de você mencionar. Se ouvindo uma pessoa lendo isso aqui, ó, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Isso aqui você vê direto em rede social, né? A pessoa posta lá ou ela fala, uma coisa pedi ao Senhor e eu procuro, que eu possa estar na casa do Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias e aprender no templo do Senhor. Maravilhoso, né? Mas aqui o que manda não é dizer, falar isso aqui não tem peso algum. Escrever isso aqui não tem peso algum. Isso aqui só tem peso quando você vive. E aí a gente pega o primeiro. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então Davi, no mal, sabe, no aparente abandono de Deus, porque tem momentos que parece que Deus nos abandonou. Tem ou não tem? Tem momentos que parece que Deus falou assim, agora vai. Vai que eu só vou ficar olhando. Parece até que ele não está ouvindo. Então deixa eu fazer esse parênteses aqui. Você que parece que Deus não está te ouvindo,
Você pode dizer assim, eu oro, eu falo, eu clamo, eu levanto na madrugada, eu faço tal hora, parece que Deus não está me ouvindo. Você tem razão, parece. Porque tem momentos que Deus ele está nos olhando. Porque uma das coisas mais perturbadoras que existe é a indiferença. Uma das coisas mais perturbadoras. Não é quando ainda... Porque assim, quando você tem algumas coisas que você tem que lidar com elas, você está ocupado. Aquilo suga sua energia e seu foco. É ou não é verdade? Agora, quando algumas coisas que você ouviu que você deve fazer, ouviu que você deve falar acerca daquilo, porque tem gente que é bem treinada. Tem gente que está começando agora, que está aprendendo, né, que ainda vai aprender a falar certo. Tem gente que ainda vai aprender não murmurar, não reclamar. Tem gente que ainda vai aprender o significado da expressão. O segredo do sucesso é o segredo. Quer dizer, tem coisas que você não fica falando, vou conquistar isso, vai dar certo isso. Você não fala para as pessoas, para dar a elas uma satisfação. Tá vendo, eu vou vencer. Não, quando você, depois que você batiza na água, no Espírito Santo, que você tem um relacionamento com Deus. Primeira coisa que acontece, quando a gente tem um relacionamento com Deus, você vai cortar alguns relacionamentos na sua vida, que você vai ver. Ninguém vai te falar isso, mas você vai detectar como um sensor. Quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, alguns sensores em nós são ativados. E um deles é dos relacionamentos exagerados que a gente ainda mantinha. Às vezes é o relacionamento exagerado com mãe, com pai. Esses são geralmente os primeiros. Às vezes, sabe, tem gente que você vê que mantém um contato com mãe e com pai. Estou falando de adulto, óbvio, estou falando de gente independente, né? Não estou falando do adolescente, do jovem, que ainda está terminando aquela fase da vida, né? Que é, como se diz, o segundo período, né? Primeiro período é aquele dependente total. Você depende do pai e da mãe para comer. Não é para te sustentar, é para comer, que você não mastiga, não tem dente, não anda, né, não fala, não sabe pedir nem em português. É ou não é? Porque a gente começa não sabendo nem em português pedir. Então você não fala água, você fala água. Teu pai e tua mãe sabem que você está pedindo água. Opa, é água, o que é? Dependendo do que você fala, sabe, tá com fome, tá com a fralda cheia, né? Então, o pai e a mãe sabem. Então, é o primeiro período esse. Até a fase que a criança tem independência para sobreviver, é o primeiro período. O segundo período é aquele período que o pai e a mãe devem dar ao filho a condição para minimamente estar pronto para a vida. Então, isso costuma ser ali até os seus 18 anos, né? É óbvio, tem gente que sai de casa com 30, tem gente que com 40 não saiu, mas está pronto. Pode ter aí, né, situações que não estão ajustadas, mas pronto tem que estar. Vai falar, mas de onde você tira essa idade? Um garoto. 18 anos, o cara é um garoto. Maior de idade, mas não tem homem que com 18 anos vai para o exército do país dele e vai para a guerra. Tem ou não tem? Ou eu inventei isso? O cara com 18 anos vai lá, completa 18 anos, vai lá, bate continência, raspa a cabeça. Se o país dele estiver em guerra, o que acontece? Vai para a guerra. Então quer dizer, depois de tantos e tantos e tantos anos aí, viram que a pessoa já tem condições de sair de casa, da presença da guarnição ali dos pais, e agora vai para a guarnição do país. É assim ou não é? Quantas mulheres que com 18 anos já estava, como se diz,
pintando, bordando, chuleando, amamentando, né? Era um pé ali para mexer comida, outro aqui, uma mão para balançar a criança, outro pé ali para fechar a gaveta, indo ali para ver se a roupa já estava tirando para pegar, pendurar no varal, e ainda assim tendo que empreender para ajudar no sustento de casa. Morreu? Não. Pelo contrário, essas aí são as mais fortes. É ou não é verdade? Então tem condições. E a mãe, o pai, ou a mamãe, o papai que não concorda comigo, você tem todo o direito de não concordar. Manter seu filho, sua filha até os 30, 40, 50 anos na sua casa. Direito você tem. Mas, do mesmo tanto que você tem direito, você vai ter uma frustração de olhar para o teu filho daqui a pouco e ver que passou, sabe? Passou do limite. Eu não estou também estabelecendo que com 18 anos você tem que pegar e fazer igual a águia no ninho, né? Ó, agora vai. Não, mas já você tem que ir preparando. Né? E, inclusive, aquele adolescente que está se tornando jovem tem que saber, está no meu momento. Pô, não posso depender aqui dos meus pais. Daqui a pouco eu que vou ajudar meus pais, eu estou morando em casa, então é cômodo para todo mundo, vou ajudar a pagar uma conta. Igual eu disse que o rapaz aqui esses dias fez com o pai, ó, onde eu trabalho, todo mundo mora lá num alojamento, né, do nosso patrão, paga $400 o quarto. Eu vou começar a pagar aqui $400 também aqui para o senhor, para ajudar nas despesas de casa. O pai falou, opa, claro, agora, toma. Pegou, tá certo? Eu disse, perfeito. Ajuda ainda a pagar uma conta, ajuda pagando o quarto. Porque para ele é bom, para os pais é bom, o filho não está casado, está dentro de casa e tal. Mas já tem um preparo ali. Se eu precisar sair, se eu for, né, buscar agora minha vida, eu já faço isso hoje, já estou aqui ajudando, né? Não sou um dependente, não sou um menino, já sou um homem. Então, nós vemos que apesar de algumas coisas, o Davi, que não teve nada disso, ele via Deus, e quando as coisas ficaram ruins, o pai do Davi, nós vemos que por algum motivo que a Bíblia não nos conta, né, daquelas histórias que a gente, quando ouve alguém contar, até chora, o Davi não teve uma relação saudável com o pai dele. O que muita gente consideraria saudável não foi o caso de Davi. Davi era o serviçal do pai dele. Era ou não era? Era o serviçal. Cuida das ovelhas, leva coisas para os seus irmãos. Não vejo ele com um futuro, não vejo ele entre os grandes. O pai não tinha. Mas você vê que isso não levou o Davi a se revoltar contra Deus, a não querer Deus, a não olhar para Deus. Pelo contrário, Davi, se tem uma coisa que marca o Davi, é que ele era um adorador. E o que o adorador faz? Uma coisa que precisa cair por terra, porque nos nossos dias se trabalha isso. Se trabalhou isso até aqui, e parece que de um tempo para cá isso é mais trabalhado ainda, que é a necessidade que se gera nos crentes deles sentirem as coisas. Sabe, você ouve essa expressão, eu senti, ou não senti. Eu entendo que o sentir não pode ser um sentimento, esse sentir, o bom sentir. O que é o bom sentir? Eu senti de Deus, né? Que é um ouvir interno. Sabe, fica. Vai. Mas não tive emoção para isso, eu tive uma direção. Sabe aquela coisa que você não quer, às vezes, não deseja? Isso algumas pessoas entendem como o sentir de Deus. Não, o sentir de Deus é um vai. Às vezes você ouve algo que não tem nada a ver com desejo, vontade, outros tipos de sentimentos. Como eu lembro, né, eu conto essa história, ontem eu lembro ainda, ontem a Ana estava contando para duas moças, né, a história né, do casamento. E eu lembro que quando eu esqueço de muita coisa nessa época, mas com o propósito disso eu nunca esqueço. Eu falo com o propósito, Deus tem as suas maneiras de agir, né? Eu lembro que
eu estava numa fase assim desgraçada da minha vida, desgraçada. Eu estava sem a graça, né? Eu falo desgraçada de sem a graça mesmo. A minha cabeça estava virada. E um dia eu lembro que estava tendo uma faxina na igreja, lá na Celso Garcia. E sentimentalmente, olha o que é o sentir de Deus, de verdade, é isso aqui. Sentimentalmente, eu estava muito embaralhado. Minha vida estava embaralhada, né? Sabe, não sabia que direção que eu ia. E sentimentos, cada dia era um diferente nessa área. Sentimentos, sabe? Às vezes você pensava, eu vou ficar sozinho, às vezes não, eu vou me entregar a isso, vou me entregar aquilo. E aí estava tendo uma faxina na igreja. Eu lembro que eu estava vindo do altar para trazer ali, né? Acho que alguém estava com um balde ali, eu peguei o balde, estava voltando. Deixei um balde, estava voltando. No que eu olho para a escada, estava subindo a bendita, a Iana. E Deus, naquele momento, aquilo não tinha como ser. Porque, de verdade, eu não olharia para ela. Eu não olharia. Então, naquela época, né, não tinha assim, não estava com a cabeça. E naquele momento, assim, aquilo dentro de mim, essa é a sua esposa. Eu, na hora, aí o sentimento aflorou. Eu falei, não. Não. Eu ainda, como diria, né, como épocas de eleições, né, essa não. E não. Enfim, foi pouco tempo depois, como se diz, o negócio se conduziu de uma forma e foi acontecendo coisas e não acontecendo coisas e acontecendo e foi, enfim, isso já faz 11 anos quase. E eis aqui, eu casado com a Iana. Então você vai falar assim, mas você... Não. Eu não tinha nenhum. Esse nenhum era literal, nenhum sentimento por ela. Você vai falar, até então, em algum momento da vida você tinha pensado, sabe, aquele pensamento assim, ela, não. Mas ali eu entendi. Naquele momento eu só recebi, né? Aquilo passou e eu deixei passar e falei não. Mas ali eu tive uma direção, é assim que vai ser. E aquilo passou, eu não tratei aquilo, mas veja que isso é uma coisa que eu não esqueço. Tem muita coisa que se você me perguntar da época, graças a Deus eu esqueço, não lembro, não quero lembrar, mas isso eu não esqueço. Então, esse foi um momento do verdadeiro sentir de Deus. Uma direção interna que veio de Deus. Para que momentos que coisas acontecessem depois, eu tive vários problemas depois, várias situações depois com ela, que aquilo voltava. Você lembra? Lembra disso? Aconteceu isso. O Davi tinha isso. Deus dava a Davi coisas que nesses momentos que ele tinha essas perturbações, e algumas delas que eu acredito eram as piores, era o silêncio de Deus. Sabe, aquele tempo que você fica, parece que você fica a esmo, igual ficou Agar naquele deserto. Lembra de Agar? Acabou a comida, acabou a água, e aí era ela e um menino. E ela passou a ficar em silêncio também. E o silêncio foi perturbando ela, porque ela falou, eu não vou aguentar ver a cena do meu filho morrendo. O que fez a diferença na vida dela? Quando o anjo do Senhor veio e apontou para ela a direção onde tinha água. Veja, ele não apontou comida para ela, porque ela já tinha recebido comida do Abrão. Ela também tinha recebido água, mas água Deus tinha ali, e ela não estava vendo.
Porque ela passou a não ouvir mais nada, ela passou a não ver mais nada. Ela só via o que já estava dentro dela. E o que estava dentro dela? Desespero, morte. Eu vou morrer e meu filho vai morrer, mas eu não aguento ver meu filho morrendo. Davi teve momentos de silêncio. Só que mesmo nos momentos de silêncio, inclusive silêncio de Deus, Davi nunca se revoltou contra Deus, como nós vemos muita gente hoje. Ah, Deus me deu o dinheiro que eu esperava receber até ontem. Não quero mais Deus. Ah, Deus não me deu aquela pessoa que eu gosto perto de mim. Eu me revolto contra Deus. Ah, Deus não está fazendo com que toda a minha família fique alinhada com humor no mesmo nível. Então eu me revolto com Deus. Não, eu quero Deus. Tá tudo bem, eu quero comemorar e celebrar em Deus. Não tá tudo dando errado de um ponto de vista humano. Eu quero Deus. Quando nós atingimos esse coração, você não tem mais, você não vai viver mais uma vida, você não é atingido num nível que você já foi atingido. Como a Bíblia ainda nós pregamos na sexta-feira. Nós somos abatidos. O que é ser abatido? Eu expliquei, na guerra abatida é quando você sofre ferimento. É quando você é atingido. Mas você não é destruído. Quer dizer, a gente se torna imortal. Não, mas nós somos mortais. Nosso corpo é mortal. Você não ouve gente falando assim, a minha alma está morta, com tal coisa que aconteceu, minha alma está morta. Agora que só tem um corpo, porque minha alma existe. Você já não ouviu gente falando isso? Quando realmente o que tem mais valor, porque a gente tem valores, né? Existe o que tem preço. Isso aqui, ó. Esse púlpito tem preço? Sim ou não? Sim. O altar tem preço, mas ele tem muito mais valor do que preço. Está entendendo ou não? O que ele representa é muito mais do que ele custa, ou custou para ser construído. Tem coisas que só têm preço, não tem valor. Tem coisas que não têm preço e só têm valor. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, a nossa vida ela tem que ser menos precificada e mais valiosa. Davi, quanto mais, olha que coisa mais contraditória, quanto mais o Davi, ele se tornava valioso e as coisas precificadas importavam menos para ele, porque ele vivia e adquiria experiências com Deus que não tinham preço, mais dinheiro para comprar coisas que tinham preço ele recebia. Você veja que a fase que o Davi ainda estava começando, ele não tinha dinheiro, mas ele deu a resposta certa para Deus. Que era isso aqui, ó. Ah, o Saul está te perseguindo, eu quero Deus. Deus mandava gente, Deus mandava recursos, Deus mandava... Como eu estou te dizendo, teve dias o Davi ter que ter a humildade de pedir ajuda para comer, ele e os homens dele. Deus permite situações. E ele deu a resposta certa. Ah, contudo, eu quero Deus. Davi, vamos para a igreja? Claro, não era daquele tipo de pessoa. Vou fazer o quê? Deus me deu, não tinha comida para a gente comer. O que você pensa? Tive que ir lá no templo pedir ajuda para o sacerdote para a gente poder... Não. Vamos para a igreja? Claro. Vamos para a igreja? Claro, lógico, é o que eu mais quero. Mas e quando ele estava rico? Ainda mais. Porque ninguém na história da humanidade, ninguém. E aí aqui, essa expressão seria uma expressão ainda melhor, né? Do que no português, né? Se fosse no inglês, você diria no one. Quer dizer, não uma pessoa, né? Que é a expressão que se usa aqui para falar ninguém. Então, nem uma pessoa fez o que o Davi fez
para a construção de um templo. Com a oferta que ele deu. E por quê? Porque valor ele tinha em Deus. Então, se o valor e os valores de Davi era Deus, estavam todos relacionados a Deus, o dinheiro não tinha peso, não tinha poder sobre ele. Isso é uma vitória que algumas pessoas ainda vão viver quando elas têm poder e controle sobre o dinheiro e não o dinheiro tem controle sobre elas. Tá entendendo? Então assim, Davi sem dinheiro, ele era um adorador. E o Davi com muito dinheiro, era um adorador. O Davi com dinheiro, ele não ia para a igreja. O Davi com dinheiro, ele construía a igreja. Tá entendendo? O Davi sem dinheiro, ele ia para a igreja que tinha. Tanto que a Bíblia diz que o Senhor tem saudade da tenda caída de Davi. Porque era o que ele tinha. Você sabia que o projeto, as dimensões do templo foram dadas precisas como uma revelação de Deus. Mas a iniciativa da construção de um templo foi de Davi. Sabia disso? Eu estou aqui morando num palácio, em lugares assim, ó, e ele estava porque Deus honrou ele. Deus colocou ele naquela condição, naquele lugar, né, físico, geográfico, naquela posição de poder, naquela condição, como disse o profeta Natan para ele, Deus colocou ele como soberano de Israel. E ele, mas peraí, eu estou aqui desfrutando de todo esse luxo, enquanto a arca do Senhor está numa tenda? Opa! Isso aqui não pode continuar assim. Deus não permitiu que ele construísse, porque as mãos dele estavam sujas de sangue. E quando Deus disse, você não vai construir, o que ele fez? Então também não vou ajudar. Foi assim que o Davi agiu? Não posso construir, mas posso financiar? Pode. Então é meu. Está aqui, ó. O que precisa? Ouro? Pega ouro lá do meu estoque. Prata? Pega a minha prata. Que pedra precisa? Ônix, esmeralda, jade. O que precisa? Pega. Que mais? Madeira? Eu tenho um bosque. Derruba tudo lá para a obra do Senhor. Foi isso ou não foi? E é o que eu sempre falo sobre isso. Terminou a construção, não foi Davi que fez a construção, mas terminou a construção do templo, você não vê escrito assim, Israel depois ficou tantos anos, né, numa dívida, num financiamento. Por quê? Porque a intenção certa, com a atitude certa, gera o resultado certo. Não gera o resultado certo só por um lado, gera para todos os envolvidos. O templo ficou pronto, a obra foi maravilhosa e Davi não ficou endividado. Davi já não estava vivo, mas nem o Salomão, que era o filho dele, nem o governo de Israel, nem o povo que se envolveu naquela obra e foi contagiado pela generosidade do Davi. Porque a Bíblia diz lá em Crônicas 29, a gente deve falar sobre esse versículo aí nesse capítulo essa semana, o povo, quando viu o Davi, aquele adorador generoso, liberal, fazendo tudo, o povo falou, não, eu quero fazer parte disso também. Eu quero me engajar nesse projeto também. Quem tinha muito, fez muito. Quem tinha menos, fez o que tinha com o que tinha. Fez com os recursos internos da fé, da convicção e os recursos materiais, que são os externos que tinha. Porque foram contagiadas por esse verdadeiro adorador que era o Davi. O homem que na bênção, na maldição, porque Davi teve momentos de maldição, que ele pegou com as mãos dele, ele viveu, mas nunca, como eu falei já e repeti, nunca Davi queria estar excluído da presença de Deus. E muitas vezes aqui registrado,
A presença de Deus para Davi estava totalmente ligada à casa de Deus, ao templo do Senhor. Esse é um dos motivos de ter gente hoje morna. Tem gente que não se recupera dessa mornidão. Eu vi que a pandemia, o grande golpe que a pandemia trouxe para o mundo, não foram as pessoas que morreram com Covid-19. O grande golpe que a pandemia trouxe para o mundo foi a mornidão que ela sugeriu. Pandemia não impôs mornidão. A pandemia apenas foi um projeto diabólico muito bem sucedido espiritualmente, porque a pandemia sugeriu ao povo que estava num crescimento vertiginoso, né, números, por exemplo, no Brasil evangélico, e muitos aceitaram, aderiram a essa cultura diabólica, né? De se excluírem fisicamente, de viverem o contrário disso aqui. Ó, não, agora minha saúde corre perigo, contrariando totalmente o princípio da igreja de Atos. Qual que era o lema? Deus acima de tudo. Foi ou não foi? Mas você está correndo risco de morte. Deus acima de tudo. Mas tua família, Deus acima de tudo. A pandemia, bem-estar físico acima de Deus. Então, quanta gente que começou naquela, não posso ir para a igreja, começou a assistir o culto, né? Muitos vão falar, mas não tem como assistir o culto. Uma coisa é não ter, outra coisa é a pessoa ter a igreja a uma milha dela e não ir. E outra coisa, uma coisa é você estar num culto, outra coisa é você só assistir um culto quando você tem uma necessidade. Ah, não tem jeito, já não. Tem gente que é assídua, todo dia está aqui, ó, 7 da manhã. Está ali, ó, é o pão de cada dia. É o café da manhã da pessoa. Outra coisa é aquela pessoa que não tem compromisso com Deus, né? Porque eu entendo, cada dia a gente recebe alguém falando, olha, vocês falam da gente ter uma igreja para ir, para servir, mas a gente não encontra, às vezes, onde mora, na cidade, às vezes até no estado, não encontra. Por exemplo, não é falando, né? Não é, esqueci até a palavra que usa para isso, mas aqui não tem igreja como a nossa. Aqui. Em que, por exemplo, você tem um culto onde a palavra é o alimento, né? Aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, aqui você vê que igreja, o principal objetivo de igreja não é só do membro, é do próprio líder da igreja. É que a igreja seja um ponte social. E a gente pegou pessoas aqui com essa mentalidade. Algumas já mudaram. Outras estão mudando. E as que chegarem assim vão mudar. Em nome de Jesus. Porque já está escrito que é mudança de vida. A pessoa não tem como. Duas coisas não dá para acontecer. A pessoa chegar no ministério de mudança de vida e continuar com a vida igual antes. Ou ela muda de vida, ou ela sai do ministério. Está entendendo? Porque o nome já está mostrando para ela que muda. Que sua vida muda. Muda a sua mente, muda a sua visão. Então, como é que a gente pegou algumas pessoas? Tinha gente que passava mais tempo na igreja depois do culto, conversando, né? E é o cafezinho, sabe, e falando de trabalho, de emprego, de imigração, de oportunidade, de indicação, do que ouvindo a palavra, que é o normal aqui. Aqui a igreja, por exemplo, tem culto de 47 minutos. Tem uma igreja que tem culto de 47, não é 50, 47 minutos, que é a regra. Tem igreja que tem culto de 1 hora e pouquinho, a pessoa fica 1 hora. Quando não levanta para ir no banheiro tomar água, para ver se está tudo bem com o filho lá na escolinha, para ver se não tem nenhuma teia de aranha nos cantos da igreja. Quando a pessoa fica, então vamos dizer, 1 hora dentro do culto, mas fica 1h30 conversando, sabe, batendo um papo e sabendo, né, onde que tem arroz brasileiro, onde tem o café brasileiro, onde está melhor para trabalho. Então não é Deus. Entendeu? Então,
Não é a palavra que muda, que me confronta quando precisa, que me aponta para a direção que Deus tem para mim naquele dia. E aqui, nós não temos essa visão. Não é um lugar para reunir brasileiros e a gente marcar presença, não. Primeiro que aquelas duas coisas que a gente não chegou cedendo, que é ter culto uma vez por semana, só aos domingos, e segundo, começar dividindo o mesmo espaço, seja o altar, seja a nave, com outros líderes, outras denominações. Porque não funciona. A pessoa que ela vai conhecendo Deus, ela tem isso aqui, ó, ela passa a ser como um Davi. Eu quero mais de Deus. Porque Deus é bom. A pessoa que ela conhece Deus, o relacionamento, eu falei isso no começo. Quando você passa a ter um relacionamento com Deus, você vai mudar os demais. Alguns você corta e o que é bom você aumenta. Então é igual Davi. Estou bem? Eu quero Deus. Eu celebro com Deus. Estou mal? Eu adoro a Deus. Não, eu não vou a Deus buscá-lo só porque me dá vitória, me dá solução. Não, eu busco a Deus. Aqui, em Samuel, 2 Samuel 12, 20, está escrito assim: Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E, voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Que momento foi esse de Davi? Davi acabara de perder o filho que ele teve com Betseba. Esse momento era bom ou ruim? Um momento agradável ou um momento terrível da vida de Davi? O que ele fez? Primeira coisa que ele fez. Claro, depois que ele se levantou, né? Depois que ele se levantou, qual a primeira coisa que ele fez? Para onde? Lugar geográfico, físico. Qual o primeiro lugar que o Davi foi? Santuário. Ó, eu estou mal. Perdi um filho. Eu perdi um filho. Que Deus me livre de saber que sensação que é essa. Eu quero saber só pregando do Davi. Né? Porque aqui quando a gente recebe aqueles alertas lá de sequestro, já dá até uma... Você já sempre olha do lado. Cadê? Onde está? Né? Já pensa. Davi acabara de perder um filho. Ah, não era muito para ele. Davi estava sem comer, estava no chão. Literalmente no chão, para reverter a doença do menino. Deus diz claramente para Davi, não. Davi, para esse pedido, não. Davi recebeu o não de Deus, igual Jó. Falou para a mulher dele, eu aceitei o sim de Deus, eu aceitei o bem de Deus, o mal não vou aceitar agora. Você fala como uma louca. E eu não me rendo a essas palavras. Porque às vezes você tem o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, que naquele momento difícil, ele tem uma palavra de luz para você. Mas às vezes, além do problema que você tem, além do momento que você vive, você pode ter um cônjuge para redundar ou para redobrar o problema que você tem com o que ele está falando para você fazer, que foi o caso do Jó. Davi, quando recebeu o não de Deus, primeiro ele absorveu o não de Deus e aquilo não alterou em nada a fome, o desejo, o querer de Davi por Deus. Tanto que ele se levantou, o primeiro lugar para onde ele foi para o santuário. E ele nem foi como ele estava, ele se perfumou, ele deu a Deus a honra e o protocolo para buscar a Deus. Não, peraí, vou me trocar, vou tomar banho, vou me lavar e vou buscar Deus. Agora puro, limpo, vou buscar Deus. Depois ele foi comer, depois ele foi ali se deitar com a mulher dele. Então você vê, no momento maravilhoso, estou doando aqui 8 bilhões para o templo, eu estou aqui buscando a Deus, mas no momento que eu perdi um filho, um pedaço de mim se perdeu.
eu estou buscando a Deus. Isso aqui deve ser um alvo para cada um de nós. Esse querer, essa dependência, esse prazer por Deus e pelas coisas espirituais. Salmo 89, 20. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com óleo sagrado, com meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. E foi essa a vida que o Davi teve. Ele amou a Deus, e ele vivenciou nos piores momentos e nos melhores momentos o amor, o cuidado e a cobertura de Deus na vida dele. Isso pelo amor que ele tinha, pela devoção, pela maneira que ele decidiu viver. Davi decidiu viver como um adorador. E essa deve ser a decisão que, se a gente ainda não tomou, se algum de nós ainda não tomou, deve tomar. É hoje, é amanhã, é no dia bom, é no dia mau, é quando eu estou ouvindo cada letra de cada palavra que Deus fala e entendendo, como também é quando eu estou naquele silêncio perturbador e que eu estou buscando e não vem nada. Deus deve ser sempre o foco da minha vida, dos meus olhos, o meu foco deve ser Deus, eu quero ver Deus em tudo. E se eu não vejo Deus em algo, seja na coisa boa, seja na coisa ruim, então está faltando visão, porque não está faltando Deus. Deus não falta. Falando de Deus não existe vácuo, até o silêncio nós percebemos Deus. Porque se Deus não está agindo, Ele está observando para responder às nossas respostas. E foram respostas como as que Davi deu, que foi tornando e consolidando Davi em quem ele se tornou e foi consolidado, que nós lemos agora. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, as mãos no seu coração, tem coisas que nós estamos vendo a gente não tem controle sobre algumas coisas. Você pode estar no momento das vacas gordas, por exemplo, como você pode estar no momento também de estar indo lá no templo ou pedindo para o Nabal alguma ovelha para alimentar os seus homens. E a gente vê que Davi não tinha controle sobre isso. E eu falo de dois extremos. Você pode estar no momento de estar ali adorando ao Senhor, com músicas, dançando no meio do povo ali, aquela coisa maravilhosa. Ou você pode estar no momento de estar perdendo o filho com Betseba. A gente não tem controle sobre o momento que a gente vive. Mas a gente decide a resposta que dá a cada momento. Davi sempre deu a mesma resposta. Para os momentos diferentes, bons, maravilhosos, ruins e terríveis que ele viveu. A resposta era: eu quero Deus. Eu continuo querendo Deus. Eu me alegro em qualquer momento quando alguém me diz: vamos à casa do Senhor. Eu peço ao Senhor. Não é só quando eu estou bem, quando está me sobrando dinheiro, não. Não é só quando eu estou com a minha mulher e está tudo bem no meu casamento. Não é só quando eu olho para os meus filhos e está todo mundo saudável. Não é só quando eu tenho vitória na batalha, não. Em qualquer momento, uma coisa eu peço ao Senhor.
e eu buscarei por isso, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, aprender e ter orientação dEle. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu sou grato por estar aqui, meu Deus, e por receber essa palavra. Como, meu Pai, ainda no começo nós falamos, falar de Abraão, falar de Davi é um prazer. Essa é uma das palavras que a gente só para porque tem horário. Essa é uma das palavras que a gente só para porque precisa passar o bastão. Eu te agradeço por ouvi-la, por pregá-la, por recebê-la, por fazer parte dela, por aprender com ela. E quantas vezes essa palavra é pregada, é trazida, é lembrada, mas, meu Deus, nós aprendemos e crescemos com ela e por meio dela. E eu sei, meu Pai, que o projeto que o Senhor tem de levantar eliaquins, colunas, meu Deus, esteios para a tua obra, precisa de pessoas, meu Deus, que têm aqui esse comprometimento como o que Davi tinha. De estarem, meu Pai, ligadas ao Senhor. De acima, meu Pai, de coisas precificadas, terem, meu Pai, valores. E que cada valor esteja ligado ao Senhor. Pessoas, meu Pai, que queiram mais o Senhor do que qualquer outra coisa, que valorizem mais o relacionamento com o Senhor e a imagem que o Senhor tem delas do que qualquer pessoa tem, do que qualquer relacionamento. E eu oro, meu Deus, para que venhamos aprender com Davi, que venhamos crescer, meu Deus. Se estamos no melhor momento da nossa vida, segundo o olhar humano, ou se estamos no momento mais difícil, que venhamos crescer, meu Pai, e aprender com Davi, e nos parecer com Davi, e sermos mais, e termos mais, e recebermos mais desse coração de Davi, esse coração de adorador. Que tenhamos aqui, meu Deus, em nós, essa capacidade, porque capacidade é o que nos faz ter obras, é o que nos faz agir, é o que nos faz sair do lugar, é o que nos move, meu Deus, para a direção certa. E eu oro para que cada um de nós seja movido para a direção do Senhor, para que faça a tua vontade, para que tenha mesmo intimidade com o Senhor, para que cresça, meu Deus, para cima, na direção do Senhor, que estejamos mais próximos, mais íntimos, que tenhamos ainda mais comunhão, que sejamos mais sensíveis para o Senhor, e que tenhamos, meu Deus, mais preparo também, para responder, meu Pai, corretamente ao silêncio do Senhor. Porque é no silêncio do Senhor, meu Pai, que muitas vezes nós definimos o nosso futuro, quando damos a resposta certa ao Senhor. Eu peço unção, eu peço visão, eu oro para que o Senhor levante pessoas como Eliaquins, que é aquele que o Senhor levanta, não é a pessoa só que se levanta, porque quando nós nos levantamos, meu Deus, com propósitos, motivações, intenções, meu Deus, estritamente humanas, pela imagem, meu Pai, por vontades, por emoções, nós nos levantamos, mas nós também depois nos recolhemos, nos sentamos, nos rebaixamos, mas quando é o Senhor que nos levanta, é também o Senhor que nos sustenta. E eu oro pedindo, levanta e sustenta, como o Senhor fez com Eliaquim, e abençoa, e nos coloca, meu Pai, nos ajuda a vermos cada parte que ainda nos impede de ter o coração como o de Davi, que é segundo o teu coração, e que assim, meu Pai, venhamos aderir à cultura do reino, que venhamos receber do Senhor, meu Deus, a condição, e que nos tornemos, meu Deus, a cada dia mais servos. Porque se tivermos a disposição para sermos servos, na verdade seremos filhos. Como foi com o filho pródigo. Quando ele se humilhou e se rebaixou ao pai, e ele assumiu, não, me trata como teu servo. O pai nunca trata como servo. O pai trata filho como filho. E o pai o recebeu de volta.
porque ele se quebrantou. E eu oro para que corações estejam sendo quebrantados, pessoas estejam se voltando para o Senhor, que se rendam ao Senhor, meu Deus, e que recebam do Senhor o tratamento não de servo, mas de filho, e que sejam, meu Deus, abençoados, que se tornem como um Davi, que uma coisa venham pedir, buscar, que venham receber, que é estar na tua presença, estar na tua casa, aprender no teu templo, aprender, meu Pai, com a tua palavra, viver, meu Deus, a vontade do Senhor e não as próprias vontades nossas. Levanta Eliaquins, levanta, meu Pai, colunas, levanta, meu Pai, esteios para a tua obra, porque quando o Senhor abençoa, é para esse propósito, é para essa finalidade. E eu declaro que pessoas sejam levantadas, abençoadas, preparadas, que sejam colocadas em posições propositais estratégicas para fazerem como Davi, que era um Zé Ninguém para qualquer pessoa que o olhasse na sua, meu Deus, idade adolescente, jovem. Um homem perseguido pelo rei, um homem com um X nas costas, mas que o Senhor o levantou, sustentou e colocou como soberano de Israel. Quantos que o Senhor quer levantar e colocar como soberano de um lugar, de uma empresa, de uma nação inteira? E eu peço, meu Deus, e creio, levanta, sustenta e abençoa. Eu tomo posse, meu Pai, dessa unção, a unção que o Senhor nos derrama hoje, que essa unção que tinha Davi, eu recebo a unção, meu Deus, com esse coração de Davi, declaro que cada um receba essa unção em nome de Jesus, para entregar, meu Pai, e viver o melhor do Senhor e o melhor para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.